Olá, sejam todos bem-vindos nesse módulo de legislação aplicada em saúde e segurança no trabalho, onde vamos dar início ao estudo das normas regulamentadoras exatamente pela NR 01. E um dos principais documentos que a empresa deve ter e que é a obrigação do técnico em segurança do trabalho, a sua elaboração, é a ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? É um documento que a empresa, dentre as suas várias obrigações nas matérias de saúde e segurança do trabalho, deve elaborar para cada serviço, para cada atividade, mostrar para o empregado os riscos existentes naquele ambiente de trabalho ou naquela tarefa, mostrar para os empregados as doenças e os acidentes que podem ocorrer nessa atividade e as diversas formas de prevenção aos acidentes e às doenças, e também o uso dos equipamentos de proteção individual. E é isso que nós vamos estudar aqui agora, a elaboração da ordem de serviço. Vamos começar dando uma olhada no que é que diz a legislação, a norma regulamentadora número 01. Vejam aí o texto da lei. A norma regulamentadora número 1 trata das disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais. Você com certeza já deve tê-la aí nos seus arquivos e já deu uma olhada, e se não deu uma olhada, vai ter que estudar, que ela é uma das principais normas regulamentadoras exatamente porque ela começa já definindo os objetivos de todas as normas, o campo de aplicação, a competência da estrutura, dos direitos e deveres, tanto dos empregados quanto dos trabalhadores, no cumprimento, no obedecimento de todas as demais normas que teremos pela frente. Então, aqui agora, nós vamos nos deter nesse ponto aqui que eu vou te mostrar, que é das obrigações, aqui ó, o item 1.4, dos direitos e dos deveres. Inicialmente, o item 141 diz que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. E aqui começa o objeto dos nossos estudos: informar aos trabalhadores. Informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. É obrigação da empresa informar os resultados dos exames médicos e dos exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. E também é obrigação da empresa informar os resultados das avaliações ambientais realizadas no trabalho. E aqui na letra C, o objeto principal dos nossos estudos, que é elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Essa nova NR, ela deu uma patinada aqui nesse item, quando aqui ela descreve a obrigação da empresa em elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde dos trabalhadores e coloca aqui um ponto e vírgula. Na norma anterior, aqui vinha a sinalização, a pontuação de 2 pontos. E aí definia exatamente o que é que a ordem de serviço tinha que dar ciência aos trabalhadores. Mas a gente vai suprir isso aqui para vocês. Vamos complementar logo adiante, dizendo exatamente o que é que a ordem de serviço tem que dar ciência aos trabalhadores. Vejam aí. Então, como nós vimos ali no texto da NR 01, lá no item 1.4.1, na letra C, diz que cabe ao empregador, é obrigação do empregador, obrigação da empresa, emitir ordens de serviço dando ciência ao empregado. Aí vem
o ponto e vírgula. E você pode se perguntar, mas dando ciência do quê? Então, eu te explico. A ordem de serviço, esse documento de grande importância que nós vamos aqui aprender a elaborar, ele é um documento que vai informar, que vai esclarecer para o empregado quais são os riscos existentes no seu ambiente de trabalho ou numa determinada atividade que ele vai executar. Quais são as consequências desses riscos, os acidentes que ele pode se envolver ou a doença que ele pode contrair nas atividades, na execução desse serviço, nesse ambiente de trabalho ou naquele serviço. E, ao mesmo tempo, a ordem de serviço vai dizer para o empregado quais são os equipamentos de segurança do trabalho que ele deve utilizar para se prevenir dos acidentes e das doenças. A ordem de serviço também vai trazer recomendações gerais de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Então, essa é a ordem de serviço, um documento que vai reunir todas essas informações e dizer para o empregado: olha, no local onde você vai trabalhar, os riscos são esses, esse. E você pode correr o risco de se acidentar assim, assim, assado, ou de sofrer esta ou aquela doença. E para que você não se acidente nem fique doente, você deverá usar este equipamento, aquele ou este outro equipamento. E aí vou te dar mais algumas recomendações para você executar as suas atividades sem correr nenhum risco de se acidentar ou de ficar doente. Isto é uma ordem de serviço. Tudo isso resumido em um documento que a empresa vai mostrar para o empregado vai assinar esse documento dizendo que recebeu essas orientações, e aí tanto a empresa cumpre com a sua obrigação de informar para o empregado os riscos a que ele está exposto, e o empregado vai ter o direito de ficar sabendo onde é que ele vai trabalhar e quais são os riscos aos quais ele estará sujeito. Essa é a ordem de serviço. Vamos continuar agora vendo quais são os riscos existentes nos locais de trabalho. E para o nosso exercício, que lá ao final nós vamos elaborar esse formulário, essa ordem de serviço, para que agora estudarmos e fazermos a prática da elaboração da ordem de serviço, nós vamos basear todo o nosso exemplo numa determinada atividade. Agora eu quero que você preste atenção nesse vídeo, onde nós vamos analisar as atividades de um serralheiro, aquele profissional lá nas indústrias metalúrgicas, nas empresas de serralheria. Ele vai estar aí cortando, lixando o metal, soldando. São essas atividades que exerce o serralheiro. Presta atenção aí, depois vamos fazer uma análise dos riscos existentes no seu ambiente de trabalho para a elaboração, no final, da nossa ordem de serviço. Certo? Que nem tem partes do prédio que é lei, não pode usar alumínio por lei. Ah, que nem aonde que nem escada de incêndio, tem que ser ferro, porque o alumínio derrete bem mais.
102. 102, Ele mantém 102, né? Imagina, fica um tempão 102. É muito importante você perceber aqui agora a existência, o reconhecimento dos riscos ambientais existente no local de trabalho ou na atividade que o empregado vai desenvolver. Se você já tem o seu PPRA pronto, certamente que você já vai ter definido lá naquela primeira fase do reconhecimento dos riscos. Dando uma boa olhada nessas imagens aí que você assistiu, nós podemos identificar ali riscos físicos, podemos identificar riscos químicos, riscos biológicos não, mas podemos observar também riscos de acidentes e os riscos ergonômicos, que todos eles devem ser abordados na elaboração da ordem de serviço. Especificamente falando no que você já viu, dentro dos riscos físicos, facilmente nós percebemos o ruído, né? Naqueles processos de esmerilhamento, de corte de material, principalmente. Nós percebemos também a existência dos riscos lá nos processos de soldagem. Ali nós temos os agentes químicos, o fumo de solda, principalmente, e de outros materiais químicos provenientes da solda elétrica. Também nós temos ali o arco da solda, as radiações não ionizantes, que podemos estudar o caso e encontrar ali. Em relação aos riscos de acidentes, riscos sérios, riscos graves podem acontecer, principalmente com cabeça e tronco em cortes, amputação de partes do corpo, perfuração, esse tipo de acidente, né? E nos riscos ergonômicos, principalmente os esforços físicos, as posturas inadequadas e os movimentos repetitivos. Dessa forma, então, nós temos uma abordagem completa no reconhecimento desses riscos e já podemos partir para a elaboração da nossa ordem de serviço, para colocar isso no papel, para fazer com que isso se transforme em um documento que é a nossa ordem de serviço. Vamos pegar todas essas informações agora e vamos colocar no papel. Certamente que você se lembrou e deve estar se perguntando aí, porque lá no início eu falei que nós deveríamos observar os riscos ocupacionais, os prováveis casos de acidentes ou de doenças e também em relação aos equipamentos de proteção individual, né? Então, em relação aos EPIs, aqui nós podemos observar que por esses riscos que nós conseguimos detectar, o empregado nessas condições de trabalho deverá utilizar para o ruído, obviamente que o protetor auricular contra a respiração de produtos químicos, de poeiras metálicas ou de qualquer objeto de natureza como essa, seria usar o protetor respiratório adequado. No processo de soldagem, a máscara de soldador, os óculos e também as luvas, né? Luvas de raspa de couro, a perneira, os aventais e, claro, obviamente, o calçado de segurança no trabalho. Então, aí agora sim, a gente fecha o pacote de todas essas informações, dos riscos existentes, das doenças, dos acidentes e dos equipamentos de proteção individual. Agora sim, vamos pôr tudo isso no papel. Muito bem, então chegamos ao final dessa videoaula e aqui agora eu te mostro o documento final da ordem de serviço. Claro que esse modelo que você está vendo é o modelo que a gente criou aqui agora e que você pode adaptar, fazer outros modelos do jeito que você quer, desde que contenha essas informações que nós estudamos aí nesse vídeo. E você que é aluno do curso, você
Você tem à sua disposição o documento em Word para você modificar, fazer as alterações e outras sugestões de formulários para você inserir todas essas informações dos riscos ocupacionais, das doenças, dos acidentes possíveis, dos equipamentos de proteção individual obrigatórios e as recomendações de uma forma geral. Ok? Então, vamos à prática. E espero que você tenha gostado dessa aula e, sobretudo, que você tenha entendido e sempre se lembrando que a ordem de serviço é uma obrigação do técnico em segurança do trabalho saber elaborar corretamente, por ser um dos principais documentos de saúde e segurança no trabalho. Valeu, um abraço, até a próxima aula. Tchau.